E a Presidência da República disse não ter feito nenhum registro das reuniões realizadas pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no Palácio do Planalto, enquanto atuou como consultor do Banco Master. Vamos acionar o nosso repórter Misael Mainetti, chega ao vivo. O Misael já está aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você, Misael. Conta para a nossa audiência. A falta de registros inclui, inclusive, essa reunião de Daniel Vorcaro com o presidente da República? Conta para a gente. Bem-vindo mais uma vez. Isso, uma reunião com o presidente Lula que aconteceu em dezembro de 2024. Muito boa noite para você, Eflá Thiago. Muito boa noite para você, Caniato, e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. A afirmação da presidência da República foi feita em resposta a um pedido de lei de acesso à informação de uma reportagem do Metrópolis. E como mostrou o site, Guido Mantega foi contratado como consultor do Banco Master com um salário de R$1 milhão mensais, a pedido do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ele que é do PT da Bahia. O senador, ele nega ter indicado Mantega e admite apenas a indicação do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para atuar como consultor no Master. E em nota, o senador Jacques Wagner, ele disse que não participou em nenhum momento da contratação de Guido Mantega pelo Banco Master. Guido Mantega reuniu-se com o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, mais conhecido como Marcola, em pelo menos 6 ocasiões. E em 4 delas já como consultor do Master. Houve um encontro em novembro de 2023 e outros 5 encontros ao longo de 2024, inclusive essa reunião em dezembro com o presidente Lula. Os encontros com o Mantega estão nessa agenda de Marcola, mas não estão na agenda do presidente Lula. Na reunião de dezembro, o registro na agenda de Marcola não faz referência à presença do presidente Lula. Além de Mantega, o próprio Vorcaro, ele foi pelo menos 3 vezes ao Planalto em 2023 e em 2024. Esses encontros não estão registrados na agência oficial. Então você vê aí várias incoerências, né? Porque espera-se, quando a gente fala de transparência, que numa investigação a gente encontre, né, essas visitas, esses encontros, essas reuniões oficiais. Afinal, a gente está falando de um dono de um grande banco, né, com o presidente da República Federativa, com o presidente do Brasil. Então espera-se que tenha tudo registrado, mas há algumas incoerências entre a agenda de Lula e entre a agenda de Marcola, conforme mostra essa apuração. Caniato? Tá certo, Misael Mainetti trazendo os detalhes e essa ausência de informação referente a essas agendas de Daniel Vorcaro com autoridades. Vai saber se a secretária não usava um bloco de papel, né? A gente precisa considerar também os profissionais analógicos, né, Misael Mainetti? Bom, deixa eu passar para os nossos comentaristas. Vamos analisar essa situação, a ausência de informações sobre as reuniões que teriam sido realizadas por Daniel Vorcaro com várias figuras importantes. Você, Cristiano Beraldo, para além de reflexões a partir de uso de blocos de papel para agendar reuniões, o que a gente deve considerar quando reuniões não são divulgadas? Estamos falando de autoridades, né? Muitas dessas agendas são divulgadas, inclusive, na internet, mas nem todas são publicadas. Zé Caniato, agora a gente precisa olhar para essa situação como não uma situação isolada. E ali, obviamente, não foi registrado porque se convencionou a não registrar. Não é que se perdeu o registro. Não é que o bloco de notas da secretária acabou sendo jogado no lixo por engano. Ou esqueci, né? O que acontece é que este tipo de situação de reuniões marcadas por figuras que saíram da vida pública para se inserir no meio privado e faturar alto com isso, como é o caso de Guido Mantega, esses registros se unem aos registros de imagem do Ministério da Justiça em relação ao 8 de janeiro. Eles desaparecem, porque já é premeditado que eles devem desaparecer, que eles não devem existir. O Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, ele foi considerado para ser presidente da Vale do Rio Doce. Era
o que o presidente da República, segundo os relatos da época, queria para ele. O salário do presidente da Vale do Rio Doce chega a 60 milhões de reais por ano. São 5 milhões de reais por mês na média. Vocês acham que o Banco Master, que pagava 1 milhão, era o único cliente do ex-ministro Guido Mantega? Certamente não era. Certamente outras reuniões aconteceram. Certamente existia todo um sistema ali para que essas reuniões acontecessem e gerassem algum tipo de resultado. Não sei se para o Brasil, mas certamente um resultado para o amigão Guido Mantega. Pois bem, esse é o Brasil de verdade, a gente não pode se iludir. Eu não acredito em acasos, eu não acredito em amadorismo, eu não acredito que essas coisas aconteceram sem que ninguém tivesse cuidado redobrado, porque sabia que daquela sala de reuniões saía um mau cheiro muito incômodo. Pois é, porque se a reunião não é publicada, não é divulgada, logo ninguém sabe que ela aconteceu. Se ninguém sabe o que aconteceu, não podem cobrar o resultado daquela reunião. Estamos falando de um representante, alguém que foi colocado lá pelo voto popular. Você, Bruno Musa, quais aspectos da ausência desses documentos, dessas informações, precisam ser considerados nesse processo investigativo? Talvez essa reunião tenha sido marcada num bloco de nota printado, enviado no WhatsApp em leitura de visualização única, ao invés de ter sido em papel. E aí simplesmente desapareceu. Às vezes acontece isso, né? Certas coisas da tecnologia. Bom, fica muito claro que essa seria uma de muitas agendas que aconteceram ao longo do tempo. Nós vimos que em 2024 o Daniel Vorcaro comprou uma empresa, se não me engano farmacêutica, me corrijo aqui, se for de outro setor, em que o Lula foi fazer a inauguração dessa empresa. 2024, posso puxar aqui, que eu estava lendo a respeito disso esses dias. E quando ele foi nessa inauguração, foi ele, pessoalmente, que foi lá prestigiar essa compra dessa empresa que ele tinha feito. Ou seja, há uma proximidade clara entre o banqueiro e o chefe do Executivo Nacional. Você não vai comparecer a qualquer compra de empresas. Nós vemos várias ao longo da história e grandes, que não tem um comparecimento do chefe do Executivo ou de qualquer figura importante da República. E quando nós vemos nas conversas que estão vindo a público a exposição de nomes cada vez maiores que comandam as instituições, não seria exceção apenas do Executivo, figura importante dentro da política brasileira. E aqui confirma mais uma vez isso, ou seja, um encontro que é feito de forma nada transparente. Veja, quando eu sempre falo, parece que nós esquecemos, afinal de contas naturalizamos tudo. Um servidor público, o próprio nome diz servir o público, servir as pessoas. A pessoa, quando opta por entrar no meio político, ela naturalmente deveria entender que a sua vida privada passa a ser algo, digamos, até um luxo. Muitas coisas passam a ser abertas. Ou ele ser reconhecido na rua, ou ele passar a ter uma exposição maior com as suas contas, aonde vai, com quem vai, quem compra, quem paga por tudo isso. E, claramente, no Brasil, isso não é uma regra. Muito pelo contrário. Parece que eles se tornam semideuses, onde nada precisam justificar para todos nós que somos obrigados a financiá-los. Mota, uma coisa é quando nós tratamos de notícias que apontam a relação de Daniel Vorcaro com o tal do sicário, com uma figura que organizou uma festa e levou 80 modelos manequins, ou que alguém produziu uma festa para ele e contratou o Coldplay, o David Guetta, numa festa na Sicília. Isso é uma coisa. É divulgado no portal de notícias, todo mundo, nossa, como ele gastou dinheiro, caramba, era o dinheiro de todo mundo. Outra coisa é quando a gente trata de notícias que começam a respingar no presidente da República. Isso cada vez mais está chegando próximo dele. E é uma coisa inédita, né, Caniato? Que a gente nunca viu antes no Brasil. Imaginem isso acontecendo no governo Bolsonaro. Imaginem o governo Bolsonaro dizendo que não manteve registros de reuniões que poderiam implicar em coisas erradas. Algum parlamentar de esquerda entraria com um pedido na Suprema Corte, poucos minutos depois sairia uma decisão, dando 24 horas para que esses registros fossem apresentados. Não era isso? Mas agora o Brasil vive novos tempos.
Inclusive, eu achei interessante porque um importante jornal de São Paulo publicou, se eu não me engano, hoje, um editorial intitulado Escárnio. E um trecho do editorial eu fiz questão de anotar, porque ele diz assim: a percepção é de que a aplicação da lei pode variar entre sonolenta e draconiana, conforme a posição institucional de quem está sob suspeita. É uma constatação um pouco tardia por parte do jornal. Ela vem 2, 3, 4 anos de atraso. Mas é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Dávila, com o avanço das investigações e com a divulgação dos arquivos de Daniel Vorcaro, a gente começa a observar que novos personagens ganham destaque, inclusive personagens que estão na vida pública, sentado em cadeiras, em cargos muito importantes. A gente está num período eleitoral, né? E aí quando vocês falam de ponto de não retorno, ou seja, o caso cresceu tanto que não vai dar para colocar essa sujeira para debaixo do tapete. Não vai dar mesmo, Dávila? Caniato, eu não sei como a indignação não está muito mais elevada do que hoje se apresenta. Como é que um ex-ministro da Fazenda do PT, que recebe R$1 milhão por mês, faz lobby para o Banco Master, consegue uma audiência com o presidente da República e ministros de Estado, e aí parece que as coisas continuam normal, como se fosse, não encontramos o bloco, a fita. Eles deviam ir lá na cadeia e perguntar por Vorcaro. Eu tenho certeza que ele tem no arquivo dele exatamente como é a reunião, quem estava presente, o que aconteceu. Tenho certeza que está registrado, é só ir lá perguntar para ele, que já que existe esse esquecimento no Palácio do Planalto, certamente Vorcaro não esqueceu um dia tão importante. Afinal de contas, uma audiência com o presidente da República e vários ministros não é uma coisa que você vai esquecer. Então, podem consultá-lo, capaz que ele tenha aquilo que a polícia está procurando. Agora, esse governo tem uma capacidade incrível de perder notas de coisas importantes, como este encontro, como foi as imagens do GS no 8 de janeiro, né? Tudo que é importante, eu não sei o que acontece, né? Precisa levar ali alguma mãe de santo lá para benzer esse lugar, porque toda vez que tem uma coisa importante desaparece, é uma coisa incrível isso. Que coisa, né? Deve ter alguma coisa enterrada lá, um cadáver, alguma coisa lá que está atrapalhando, as coisas que interessam a nação desaparecem. Então, Caniato, isso mostra mais uma vez esta movimentação política para varrer esse problema para debaixo do tapete, para tentar apagar as pegadas de políticos, pessoas ligadas ao Estado brasileiro, envolvidos nesta fraude que deixa uma marca péssima no país. Um país que não se pode confiar em nada, em nenhuma instituição, porque, na verdade, como eu já falei aqui, é a república do rabo preso. Quando você levanta o tapete, só tem rabo preso com alguma coisa. Então o negócio é, cria, por favor, alguma coisa legal, diga que essas provas vão ser descartadas, crie algum fato para acabar com esse pesadelo chamado Master, principalmente em ano eleitoral. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, a informação sobre a preocupação que começou a dominar o interior do Palácio do Planalto. Ano de eleição, como disse o Dávila, a gente vai trazer informações a respeito do diagnóstico feito por muitas figuras importantes próximas ao presidente da República. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque nós falamos com os nossos comentaristas ao longo dos últimos dias sobre o tal do ponto de não retorno, ou seja, o caso do Banco Master cresceu tanto, as informações vieram à tona, várias figuras importantes sendo citadas, e não daria para retornar, ou seja, engavetar, varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou, isso vai dar em pizza. Fala sim uma delação premiada, né, Beraldo? Imagine Daniel Vorcaro revelando uma série de coisas para a Polícia Federal. Só que aqui, antes do programa começar, eu falava com o Beraldo sobre isso, e o Beraldo fez um exercício. Bom, se for fechado com a Polícia Federal, precisa da autorização, da anuência, tem que ter a participação do Supremo. Se tiver gente com foro privilegiado, obviamente, obrigatoriamente iria para a Suprema Corte. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre o caminho e as projeções, né?
Caniato, o Brasil sendo Brasil, a gente vê que quando essas coisas vão acontecendo, e aí lembramos de novo da Lava Jato, né? Havia uma história que correu na época que o então ministro da Justiça do governo Lula, o primeiro ministro da Justiça, que era um grande advogado aqui de São Paulo, que agora o nome me fugiu, daqui a pouco meus colegas vão me ajudar, ele teria buscado fazer um acordo com as empreiteiras em que se pagaria uma multa bilionária e os acordos seriam feitos para que as investigações não avançassem, e esse acordo foi rechaçado. As empreiteiras não quiseram fazer, não quiseram pagar, acreditando que tudo aconteceria como sempre aconteceu. Esse esforço foi justamente o esforço de tentar parar o carro que começava a correr a ribanceira. Como o carro não foi parado enquanto dava e atingiu o ponto de não retorno, as investigações avançaram, mas elas foram conduzidas de forma a, na primeira oportunidade, no caso da Lava Jato a gente precisa admitir que demorou, mas na primeira oportunidade, assim que foi possível, tudo foi resolvido numa grande, suculenta, deliciosa pizza de palhaço. Fizeram uma pizza com a nossa cara de palhaço e todos aqueles réus confessos se livraram das suas punições. As empresas que não apenas confessaram seus crimes, mas acertaram pagamento de multas bilionárias, sequer precisaram pagar essas multas bilionárias. Então, o que nós estamos vendo aqui é que houve um esforço para parar essa investigação do Banco Master. Esse esforço foi em vão. Agora, o que se está tentando fazer é pular na direção desse carro que está correndo a ribanceira para guiar para onde ele vai. E ele vai ser guiado para um ponto onde esta massa de poderosos dos três poderes vão propor, esse é o meu sentimento, vão propor um grande acordo. Olha, vamos fazer a anistia, mas a gente deixa esse negócio de investigação em cima de ministro do Supremo para lá. Esse ministro aqui que tá todo mundo de cara feia para ele, o próximo presidente vai dar uma embaixada bem longe, num lugar bem bacana e bem chique, para ele passar lá uns 4 anos sendo esquecido pela opinião pública, e vai ficar tudo por isso mesmo. Porque quando eu olho para essa delação premiada da Polícia Federal, não há uma delação premiada que não seja, então, colocada à prova no judiciário brasileiro. É o judiciário quem tem o papel de decretar as sentenças, de colocar os culpados na prisão. E esse judiciário, em razão das figuras que a gente imagina que serão delatadas, será o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos voltar para o ponto inicial. Portanto, de novo, eu infelizmente estou bastante descrente de que as consequências efetivas e necessárias para que o Brasil recupere a sua dignidade, a sua moral, a sua ética, eu acho muito difícil que isso tudo aconteça.